Um pássaro proveniente de Gana. Ele tem uma simbologia toda em relação à figura de um pássaro. E aqui dentro dessa bolsa que tem um pássaro, que tem referência à cultura africana, né? Vamos ver o que tem. Olha o que tem. A menina negra que viu um erê. Um livro também sobre negros. Festa de Negros em Fortaleza. Depois um outro livro, Pretagogia, sobre corpo, dança, afro-ancestral, etc, etc. Portanto, cultura negra. Olha que coisa linda que tem aqui dentro. Oxum, a nossa entidade afro-brasileira do candomblé, da umbanda, etc. E uma boneca negra também. E um CD, já estou vendo aqui, que é da Miriam Makeba, lá da África do Sul. Portanto, o tema do diálogo de hoje só pode ser a negritude, a cultura africana, as relações dos afrodescendentes no Brasil. E eu estou com a professora desta área. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, é a nossa dialogadora de hoje. Ela é Sandra Pet, ela é doutora em educação, que linda, com mestrado e doutorado em educação, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, responsável exatamente, entre várias outras disciplinas, sobre cosmovisão africana e cultura dos afrodescendentes no Brasil e também sobre educação popular, que aliás é o tema da tese de doutorado dela, educação popular. Vamos começar? Vamos. Oba, você trouxe tanta coisa linda. Vamos começar por aqui. Eu acho interessante. Vamos começar por aqui. Isso aqui é muito significativo para mim e para muitas pessoas que já conhecem essa simbologia, que é o pássaro sankofa. Esse pássaro sankofa, ele vem da cultura Akan, né, em Gana, e simboliza um elemento filosófico, que significa nunca é tarde para pegar o que você deixou atrás. Significa que você pode, para você poder andar para frente, você tem que também olhar para trás. E aí é importante essa relação entre o presente, o passado e o futuro. Né? E tem tudo a ver com você, Sandra, não é? É o seu pássaro, porque você está todo o tempo dizendo isso, que para nos compreender agora, precisa que o negro, para se compreender, a sociedade brasileira, independentemente de ser negro ou não, independentemente da etnia, é preciso olhar para trás, Exato, né? É preciso olhar para para trás. conhecer o seu patrimônio, o seu legado. Exatamente. E transformá-lo. E é lindo, porque agora que eu estou vendo, veja o pássaro, vejam aqui, ele está olhando para trás. Ele está olhando para trás. E os pés estão indo para frente. E os pés estão para frente. E ele está olhando para trás. Tem essa dialética extraordinária de que só é possível construir o presente e o futuro se a gente tiver um olhar para a trajetória já percorrida. Exatamente. Sandra Pet, eu estou vendo você falar com um sotaque tão lindo em português. E eu queria que você falasse. Você não é brasileira. Não, não sou brasileira. Nasci em Cuba. Você é cubana? De pai haitiano. Por isso que eu tenho esse nome francês, né? Que é Petit. Pois é. Petit em francês é Petit. É pequeno. É pequeno. Sandra é pequeno. Porque as pessoas aqui eles falam petit, porque fica mais fácil. Você poderia ser, inclusive, para ser... Claro, que se fosse um adjetivo e não um sobrenome, petit, seria Sandra Petite. Não é? Porque baixinha, é pequena, né? pequena, não é? Seria o feminino de petit, né? Exato. Você é Sandra Petit, porque você foi educada na língua francesa. Também, né? em grande e parte. Espanhol. E espanhol. Francês e espanhol. Pelas minhas origens. Pelas suas origens. Sua mãe é cubana, portanto falava e fala português, e o pai haitiano... Ela não falava português, só não fala português. Só veio depois. Não é para português. Ela falava espanhol, ou fala espanhol. Ela falava, porque eles já estão no outro plano. Já estão no outro plano. Então, o pai falava francês. Sim. E a língua do Haiti, que eu não me lembro. Que a língua do Haiti é crioulo, né? Crioulo. Né? Eles chamam de crioulo. Mas que, infelizmente, eu não aprendi o crioulo, aprendi o francês. Você aprendeu o francês.
E foi Petit, É, Sandra Petit. Petit. Então você já nasceu nesse mundo, eu sei que você, nesse mundo plurilingüe, e você fez um doutorado na França, ou uma graduação na Sim, França, eu fiz tudo na sobre França, língua, graduação até doutorado. de graduação até o doutorado, tudo na França, e na graduação, já a partir da graduação, numa relação plurilingüe, não? Sim, Porque você fez porque línguas eu estudei estrangeiras, línguas não? estrangeiras. Você falava em Aplicadas. francês, Uhum. mas aí na França estudou espanhol, Espanhol, inglês e português. e português. Estamos aqui com a poliglota. Hoje o nosso diálogo vai ser em, no mínimo, 4 línguas. E tem também o sueco, né? Porque eu Ainda também tem o falo sueco? Por quê? o Por quê? sueco? Porque eu morei muito tempo na Suécia. Meus pais, eles foram... meu pai ele foi refugiado humanitário na Suécia. Ele foi considerado um refugiado humanitário. Porque meu pai, haitiano, ele saiu de uma ditadura, que é a ditadura do Papadoc, né? No Haiti. E do Valier, né? Era o nome dele. Do Valier, Aí ele foi para Cuba, ele se encantou com a Revolução Cubana. E com uma cubana. E depois com uma cubana. Com uma cubana, que é a sua mãe. E depois ele se desencantou com a Revolução Cubana um pouco, mas isso era por questão de tendência, né? Porque ele inventou de ser maoísta. Maoísta, da linha maoísta. O comunista da linha maoísta. Exatamente. Tá. E a Cuba estava mais ligada, mais alinhada ao soviético. Isso, no ao momento, soviético. ele chegou no momento anterior, antes da vitória da Revolução Cubana. Sim. Ele se envolveu. Em 59. Isso, ele ficou trabalhando lá na rádio, programas voltados para o Haiti, né? Porque é uma ilha vizinha, na verdade. Sim. E então, só que nesse tempo, antes de chegar essa tendência mais pró-soviética, tinha também os chineses lá. Uhum. Tinha chineses lá. E ele entrou em contato com esses chineses e ele achou mais interessante a linha... A linha chinesa. Chinesa. Do mal de setembro. Exatamente. E E depois ele nos levou para a China. Meu pai. Você foi para a China? E foi o meu primeiro idioma, com 2 anos de idade. Vocês estão vendo que eu não disse que ele era poliglota? Tá aí, mas eu não lembro de nada. Não tente me falar chinês, me fazer falar chinês. Eu não falo chinês porque eu era muito pequenininha. E depois você foi, como é que você foi parar na Suécia? Depois eu passei pelos Estados Unidos, pela França e finalmente Suécia. E na Suécia foi o país, né, que meus pais ficaram e que ele conseguiu esse reconhecimento como refugiado. Como refugiado político. Como ele era um refugiado comunista, né, militante, vindo de Cuba. Isso, de Cuba. Na verdade, do Haiti. Na verdade, tem a ver também com o contraste entre meu pai e minha mãe. Porque minha mãe, ela não era comunista, né? Meu pai é que era. Então ela, por amor, seguiu ele. Mas depois da China, ela não gostou. Ela não gostou da China. Então ela disse, eu vou levar minha filha embora. Eu vou levar minha filha para os Estados Unidos, onde estão meus pais, que eram anticomunistas. Anticastristas. Exato. E eu vou levar para lá e você vai ter que decidir o que você quer. Se você quer ficar na China ou quer ficar comigo. Se você quiser ficar na China, vá para a China. Exatamente. Vá para a China mesmo. Mas aí houve uma separação. Aí houve uma separação, mas não durou muito tempo, porque eles sentiram saudades um do outro. Aí ele disse, então, para entrar em acordo, não vamos ficar nem nos Estados Unidos, nem na China. Vamos para a França. Aí entraram em acordo, que isso era um caminho interessante. Sim, porque o Haiti tem toda uma relação com a França. Exato, e tinha muitos haitianos, né, lá, e ele poderia continuar a militância dele. Você se chama Sandra Petit. É a nossa jogadora de hoje. Aí foi isso, dessa forma a gente foi para a França. Sandra Petit, Petit não, Petit, isso. Que é pequeno em francês, né? Ou como eu estou dizendo aqui de brincadeira, Sandra Petite, porque é feminino. Aí eu tenho que explicar como eu cheguei na Suécia. Nós chegamos na Suécia porque na França ele não conseguiu o reconhecimento como refugiado. Porque ele não vinha diretamente do Haiti. E também ele era pouco bem-vindo, né? Porque ele tinha essas ideias maoístas, né? Se militava, enfim. Então, era a época de De Gaulle, ele não era bem-vindo. Então, ele não conseguiu.
Então, para ele ter uma estabilidade, disseram que na Suécia tinha essa possibilidade. Lá vai ele pra seria, Suécia. lá seria melhor para nós. E levando a Sandra Petit. E levando, porque ele também tinha que cuidar da família. Ele também tinha a minha irmã, de outro casamento da minha mãe, que ele também precisava tomar conta dela. Então, fomos todos para a Suécia. E lá ele foi bem aceito, porque era a época do Olof Palme, que era um grande prêmio, né, da Suécia, que era uma pessoa voltada para o terceiro mundo, da social-democracia, mas daquela social-democracia mais progressista mesmo. E então, ele entrou com um pedido e ele disse, você não pode ter não ser considerado refugiado político, porque é uma outra categoria, alguém que vem diretamente do país onde está uma perseguição política. Exatamente, onde sofre a perseguição. Mas você vai ser considerado refugiado humanitário. E assim todos nós ganhamos a cidadania sueca. Então, até hoje. Você é cubana, você é sueca, você é francesa, você é brasileira. Exatamente. Como é que surge o Brasil na sua vida, Então, Sandra? o Brasil, eu sempre penso que é uma questão espiritual, né? Porque não havia nenhuma previsão de eu vir para o Brasil, né? Isso não estava no caminho da nossa família. Eu sou a única representante da minha família aqui, junto com meu filho, que chegou bem depois, né? Este sim brasileiro. Esse sim é brasileiro, Esse sim é brasileiro. certo? Mas assim, então, na verdade, nós não tínhamos laços com o Brasil inicialmente. Isso foi se criando com o tempo. Com o tempo, como nós sempre estávamos com muitos estrangeiros, a questão de vivemos como refugiados, né? Onde os refugiados tendem a se encontrar com outros refugiados. Então, nós tínhamos amizade com refugiados africanos, com refugiados da América Latina, que tinham as ditaduras, sim, né? Sim. Chilenas, brasileiras, Argentina. Então, todo esse pessoal, nós sempre estávamos juntos. E tínhamos também então, relação também com brasileiros. Alguns eram refugiados, outros não. E isso começou a se gerar uma relação de amizade da minha mãe com pessoas brasileiras. Então, tínhamos aquelas festividades cubanas e também íamos para as festividades brasileiras. Né? Carnaval, por exemplo, se organizava um carnaval ali em Estocolmo. Nas famílias, nas casas. E nós participávamos. Isso foi gerando assim um gosto pelo Brasil. Então, minha mãe, que sempre gostou muito de viajar, ela disse, temos que conhecer o Brasil. Ai, muito bem. E o melhor amigo dela, num certo período, foi um brasileiro. Então, ela disse, vamos aproveitar que esse meu amigo está nos deixando um apartamento que nós podemos usufruir em Salvador durante o período do Carnaval. E naquele tempo eu já estava estudando na França. E eu disse, tá bom, vamos aproveitar que eu tinha um pouco de dinheiro, porque eu estava agora com um crédito de estudo, então podia juntar um dinheiro, né? Eu tinha uma bolsa e de alguma maneira isso me ajudava, porque no início eu fui para a França na cara e na coragem, né? Sem dinheiro, sem nada. E aí, quando eu consegui isso, então, consegui juntar dinheiro e ela também. Então, fomos conhecer. Então, nesse momento, vamos conhecer o Brasil. Foi em 87, a primeira viagem. E eu me encantei demais pelo Brasil. Né? Porque é um país muito irmão. É um país muito irmão, né? Então, chegávamos em Salvador, logo em Salvador. Salvador, as pessoas, quando a gente chegava e dizíamos que éramos cubanas, era uma festa. São cubanas, não sei o que e tal. Aí era uma festa. E tudo a gente queria participar. E a gente chegou exatamente no período pré-carnavalesco, né? E até o período do carnaval. Significa que nós íamos para as festas de Largo, nós íamos para a festa de Williaie, nós íamos ver a festa da beleza negra, do Williaie, que é uma coisa impressionante. Né? E aí, como é que surge o Ceará? E todos os blocos da Afro e tudo isso. Pois é. Apesar de ser cubana, sueca, eu estava mais voltada para a Bahia, por conta dessa viagem. Porque você fez um concurso, não é? E hoje você é professora titular da universidade. Isso também é estranho, né? Por que Ceará se eu estava voltada para a Bahia? Pois é. E até morei na Bahia um ano, né? Para meu doutorado, porque eu estava muito encantada com a Bahia. Então, eu disse, vou fazer meu doutorado sobre um tema que tem a ver
com o Brasil e com a Bahia. Então, eu pesquisei sobre escolas comunitárias. Escolas comunitárias de educação popular. Isso, que trabalhavam com Bahia. educação popular Na Bahia. na Bahia. Porque eu assim, é muito interessante saber, que as pessoas saibam que eu também estudei na Paris 8, uma universidade que nasceu do movimento 68. Né? E essa universidade tem muitos estrangeiros, muitas pessoas da América Latina, de todo lugar. E a Paris 8 é a Nanterre, não? Não, é Nanterre foi onde começou o movimento. Mas Paris 8 foi justamente uma das reivindicações que as universidades tinham que mudar. Então, de certa maneira, para canalizar todo esse movimento de contestação, criaram uma universidade diferenciada, que é exatamente Paris 8. Que é Paris 8, mas que no início ela era em Vincennes, ela era chamada de Vincennes. E ela ficava no bosque de Vincennes, em Paris, que é um bairro muito chique, mas que tem esse bosque. Então, era uma universidade assim, bem interessante, mas era num bosque, bem interessante isso. Eu não peguei esse período, porque eu peguei o período em que a universidade teria que fechar, ela não podia mais ficar em Vincennes, porque o município era de direita, não queria mais essa universidade lá, e só tinha dado 10 anos, né, para ficar lá. E a sua formação é Foi nesse momento que ela foi para fora de Paris, e que ela virou Paris 8. E foi nesse momento que eu, cheguei. Paris 8 é em Saint-Denis, que é um bairro de imigrantes. Muitos negros, árabes e tudo. Tem uma relação com o teatro grande, Saint-Denis. E lá tem muitos cursos que foram inovadores. Né? Os primeiros cursos de psicanálise, de tudo que na época era uma novidade, começaram em Paris 8. E aí você tem nasce um concurso na Universidade Federal do Ceará e você vem ser professora da Universidade Federal do Ceará. Na verdade, foi por isso. Eu vim, porque depois desse encantamento todo, eu pensei, eu preciso conhecer mais o Brasil, quero viver lá. E, na verdade, eu tinha muitas amizades brasileiras. Eu morei 1 ano na residência franco-brasileira em Paris. Foi lá onde eu aprendi a falar o português de verdade, porque o português que a gente aprende na universidade, dentro daquelas aulas, é muito limitado, né? Então, quando eu fui residir lá na residência com os brasileiros, não tinha como, eu era todo tempo falando português. E da forma brasileira, porque eu tinha aprendido da forma portuguesa. Maison de Brésil, né? Exatamente. Maison de Brésil. Exato. E eu tinha aprendido da forma portuguesa, né? Na forma lisboeta. Isso. Sim. Aí, pronto, a partir desse momento, surgiu essa possibilidade. E quando eu estava ainda terminando o doutorado. Muito bem. Eu estou aqui, então, hoje com essa multicultural, que é a Sandra Petit, professora da Universidade Federal do Ceará, que me trouxe objetos que têm a ver exatamente com o tema do doutorado dela e da militância dela dentro da universidade, a negritude. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui? Pode ser. Boneca. Uma boneca. Uma boneca. Aliás, já começamos mostrando o pássaro, lindamente, o pássaro que tem que olhar para trás. E agora, uma boneca. Uma boneca. Com o cabelo todo, né? O tererê, como é que chama tererê? Alguns chamam de tererê. Que é justamente quando você faz as tranças, né? E aí, no caso, como é uma criança, ela gosta de fazer com lacinho, né? E ela tá toda trançada assim. E por que você trouxe a boneca preta para pautar que tema? Exato. Sandra Petit. Porque a boneca, eu acho que ela representa muito esse nosso momento, principalmente da infância, e que nós começamos a refletir sobre as nossas identidades, a nos descobrirmos, né? E é nesse momento que muitas crianças negras, elas não têm uma boneca negra para se espelhar, né? E não vamos nem falar das outras raças, que também não vão conhecer a boneca negra. A maioria das crianças só tem bonecas brancas. E para as crianças negras não existe uma forma de identificação. Isso é muito importante. E esse é um ponto fundamental em qualquer processo educativo. Exatamente. Um processo de identificação, de empatia, Exato. De pertencimento, não? De pertencimento. E quando você apresenta as bonecas negras, muitas vezes elas são rechaçadas pelas crianças. Não porque elas não gostem de pessoas negras, mas porque o racismo ele já começa a ser embutido
pelos adultos muito cedo. E existe isso, inclusive, com as crianças negras, Sandra? Existe, Às vezes também elas também elas vão também têm escolher, uma recusa. elas uma muitas recusa. vezes vão escolher as bonecas brancas. Por quê? E isso vai acontecer porque nós vivemos numa sociedade que é muito impregnada pelo racismo. Né? E desde muito pequenos, com 3 anos de idade, que é mais ou menos a época em que você vai se socializar, entrar numa escolinha, pré-escola, coisa e tal, você já vai começar a sentir esse estigma. E então a criança cedo, fica com certo receio de se identificar com uma boneca negra, mesmo sendo negra, porque ela sabe que aquela etnia está ligada a um preconceito, a uma imagem pejorativas, né? Exatamente. A vários estigmas. Então ela não quer se reconhecer como essa pessoa negra. Né? Para evitar a discriminação. Exatamente. Ela acha que ela se protege escolhendo uma boneca branca. É algo que ela não raciocina totalmente, né? Mas, de certa maneira, ela sente que isso pode ser difícil para ela. Cabe, então, a educação popular e uma pessoa como você, uma militante e uma intelectual como você, exatamente numa disciplina chamada educação popular, se colocar, se opor a esse tipo de mentalidade. Sim, exatamente. De fazer com que a escola crie outros paradigmas. Outras possibilidades. Né? Mostrar que vamos trabalhar com bonecas negras, como é interessante, né? Pode ser boneca, pode ser boneco. É importante ter essa identificação. É importante para as crianças não negras também. Ou seja, perceber que existe uma diversidade e que nós temos que não só aceitá-la, mas também valorizá-la. Até porque, quando eu digo sobretudo num país como o nosso, um país de miscigenação, não? Onde as pessoas pensam que são brancas. Mas, na verdade, existe um patrimônio sangue cultural negro, muito grande, negra, né? O patrimônio cultural é imenso, né? O patrimônio negro, né? Africano é imenso, principalmente no Nordeste, que é inquestionável. E então, é muito triste você ver esse tipo de situação desde tão cedo. Não conseguem ver, não se vê no próprio espelho, né? Exatamente. E na infância, na educação básica, já começa tudo, né? Porque educação. Ninguém nasce preconceituoso, racista. Não existe. Ninguém nasce assim. Isso é embutido. Isso é construção. Isso é induzido. As mídias muitas vezes induzem esse tipo de situação, mas em grande parte, infelizmente, em grande parte é a escola. É tão grave que atualmente estamos vivendo uma situação esdrúxula. Uma das novelas dessa TV aí, manipuladora, né, e golpista, vai se passar agora, está anunciando, vai se passar na Bahia. Sim. E qual é a grande reivindicação do movimento negro? E de todos nós, né, que temos consciência sobre as etnias no Brasil, é que não tem negro. Exatamente. Como é que a novela se passa na Bahia? Na Bahia, sem os negros. Aliás, não podia passar nem no Brasil, né? Não fez onde fosse. Nem em Curitiba, nem na República de Curitiba se admitiria isso. Mas na Bahia é assintoso, não? É demais. É assintoso. Aí Como não tem? Como é que você se vai torna mais grave. apagar os negros da Bahia? Exatamente. Não isso é horrível. Além de criar um problema gravíssimo para os grandes atores negros que nós temos no Brasil. Exato. Sem oportunidade de trabalho, muitas vezes, por conta desse tipo de concepção. De concepção, exatamente. Sandra Petit, a doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Já que estamos... Ela vai falar de preto, ela só vai falar de negro. Olha que coisa linda! É uma Oxum. Oxum. Olha. É uma Oxum com seu espelho, a bebê. Metal, Essa é feita de metal. Eu achei tão interessante como é trabalhado. Né? Isso aí eu consegui justamente na Bahia. Você eu tem achei o canto lindo. Do Oxum, tem? Você sabe cantar uma música do Oxum? Tem vários, né? Diz aí, deixa eu me lembrar de um. Oromimayo, abadoaio. Que linda, querida. Sempre relacionado às águas doces, ela a beleza, que ela é comanda riqueza. ela domina as águas doces, né? Os rios, os açudes. Exato. Né? Exatamente, as cachoeiras.
E ela traz a representatividade da fertilidade. A fertilidade. Não só para ter filhos, mas também a criatividade, né? Todo tipo de fertilidade. E a senhora Sandra Petit é filha de Oxum? Sou filha de Oxum. É mesmo? Mas iniciada, inclusive? Iniciada, inclusive. Eu tenho muito orgulho disso. E o que significa Isso é interessante também, o que significa porque ser filho de Oxum? eu não tinha essa relação também antes de vir para o Brasil, né? Então, até essa relação mais espiritual, ela foi construída aqui no Brasil. Então, para mim é muito importante essa relação. E o que significa ser filha de Oxum? Significa você ter uma personalidade assim mais suave, né? Você pode ser bem guerreira, mas você não vai pegar naquelas armas mais pesadas. Você vai usar armas mais da inteligência, da astúcia, da sensibilidade, da inteligência emocional. Você vai conseguir mais trabalhar a conciliação, você busca mais soluções de conciliação do que de enfrentamento direto. Seria mais um enfrentamento direto para as filhas ou filhos de Yansan, por exemplo. Elas vão lá, e elas querem mesmo a briga, né? E as filhas de Oxum também brigam, mas elas são mais elegantes, mais discretas, né? Elas fazem isso de outra maneira, né? Muito sensualidade. Assim, depende também da tendência das Oxum, porque dentro de cada orixá tem as diversas tendências, né, que a gente chama de qualidades. Então, existem 16 qualidades de Oxum, 16. Ou seja, existem umas que já são mais briguentas, já tem umas que são mais voltadas para a vaidade, até excessiva. Então, existem 16 qualidades diferentes, né? Fico aqui pensando, você nessa tridimensionalidade aí, religiosa ou espiritual, mesmo no mundo da negritude, porque você vem do Haiti. O Haiti, eu me lembro dos vodus, não é? Voodoo. Dos vodus. Que muitas pessoas falam mal do voodoo. Eu sei, mas porque eles não conhecem. Não conhecem o voodoo. Não sabem o que é o voodoo. O voodoo Fica ficou associado à magia. muito, coisa que magia não existe. Negra existe, mas enfim, não pode torná-la na verdade, pejorativa. Magia negra não faz sentido, porque para os africanos que acreditam, só existe a magia. Só existe a magia. Não existe nem preta, nem branca, nem roxa, nem verde, né? Exato. Então não existe esse termo, ele foi cunhado justamente pelos brancos que não, e pessoas racistas. Por quê? A minha tese é que o primeiro país que foi uma república negra foi o Haiti, o primeiro país que se libertou da escravidão. Sim, famosa briga dos haitianos, dos escravos que se revoltaram. No século XVIII. No século XVIII. E já iniciaram a grande insurreição. E depois, durante mais de 15 anos, lutaram contra os franceses e contra os ingleses, que se juntaram aos franceses de Napoleão, porque eles queriam, de qualquer maneira, ser vencedores na ilha. E mesmo lutando contra 2 exércitos, não conseguiram vencer. E em 1804 foi a primeira república que se instalou, a primeira república negra das Américas. Pois é, e você está no país que foi o último. Isso. Você vem do país onde foi o primeiro de libertação dos escravos e agora está nos 2 polos. Você está radicada no país que por último fez a abolição. Veja, o Haiti é 1804, né? Isso. 1804. Eu acho que é e o Brasil, justamente 1888, quer dizer. Veja como é interessante. O primeiro país que se libertou que é mais considerado amaldiçoado e que tem uma religiosidade que é absolutamente demonizada, né? Que se pensa não é por acaso, né? Que é terrível. E que chega a pessoas a dizer que aquele terremoto que aconteceu há alguns anos, em 2010, que é por culpa do voodoo. Gente, como é que se pode pensar que um Deus mande uma maldade para um povo inteiro, né? Quer dizer, é uma concepção muito estranha de Deus, eu acho, né? De pensar que Deus está aqui para decidir quais são os povos que merecem viver e quais são os povos que merecem morrer. E quais são os povos que não poderão nunca alcançar esse reino, né?
que se pensa que tem no além. Então, eu acho isso muito estranho, essa concepção. Veja vocês que bonito que a Sandra Petit está dizendo. Ela está fazendo uma relação aqui entre a construção mesmo, a estigmatização do Haiti em função do seu teor, do seu valor revolucionário. Quer dizer, é como se disséssemos, vamos despotencializá-los, não é? Associá-lo a uma coisa maligna, não é? Exatamente esses povos que conseguiram fazer a revolução nas Américas, enfim, pelos negros, a primeira rebelião negra exitosa, digamos. Não é? Exitosa Exitosa. mesmo. Olha, no próximo segmento do programa Diálogo, eu vou continuar com ela, que já me apresentou uma boneca, um pássaro e a nossa Oxum. E ela vai continuar falando de festas dos negros no Ceará, ou mais especificamente sobre pedagogia, a pedagogia que inclui a cultura e as mentalidades africanas no Brasil. No próximo segmento do nosso diálogo com a professora Sandra Petit.